Boa noite, conseguem me ouvir bem? Ah, que bom. Bom, hoje nós vamos continuar a nossa série de palestra do Livro dos Espíritos. É o último capítulo do Livro dos Espíritos e tem uma série de palestras que foram feitas sobre os temas das perguntas passadas. Caso vocês queiram recapitular, ver as palestras anteriores que a Ana Flávia e o Orlando fizeram, vai estar tudo no nosso canal do YouTube. O Orlando edita os vídeos e publica lá para todo mundo que querer ver ou rever ou assistir a série desde o começo. Então, sem mais delongas, vamos começar. Acho que esse aqui não está. Esse de baixo passa e esse aqui é o de cima volta. É o de baixo. Não, o problema foi eu que apertei o botão errado mesmo. Bom, essa é a nossa pequena agenda. Essas perguntas que nós iremos fazer a pergunta 1010 até a 1014, e são esses 3 tópicos que nós vamos falar: a ressurreição da carne, onde fica o mundo espiritual, paraíso, inferno e purgatório. Vamos entender esses conceitos e vamos começar falando sobre ressurreição da carne. É engraçado que a gente se indaga sobre o termo ressurreição, ainda mais quando a gente conhece um pouquinho mais do Espiritismo e a gente ouve o termo reencarnação. A gente fica na dúvida qual o termo que é certo, o que cada termo significa, a ressurreição é só um termo ultrapassado e a reencarnação é o termo correto. Como é que funciona? A maioria de nós espíritos, eu incluso, antes de fazer essa palestra, não sabia exatamente o que era cada coisa. Mas, lendo a codificação de Allan Kardec e outros palestrantes espíritas que dão interpretação sobre a cultura hebraica, dá para entender um pouquinho melhor sobre esses conceitos. Então, na questão 1010, o que Allan Kardec pergunta para os espíritos é sobre se a ressurreição é basicamente a forma doutrinária do que os espíritos apresentam na reencarnação. Eles falam que sim, é exatamente isso. A questão é que, quando a gente toma ao pé da letra o que a ressurreição significa, parece uma coisa meio absurda ou impossível. Afinal de contas, se a gente pensar uma pessoa que vive após a morte, um termo literal, ao pé da letra, é algo cientificamente e fisicamente possível. Toda célula morta não consegue rebobinar e voltar a ser uma célula viva. Uma vez que a vida corporal se extingue, ela não consegue rebobinar e voltar a ser o que ela era antes. Então, até o Allan Kardec, comenta isso, naquela época que as pesquisas científicas estavam avançando bastante. Ele falou que, de fato, não faz sentido um ser vivo que teve morte celular rebobinar a vida e voltar à vida dessa forma literal. O que a ressurreição quer dizer, então, se a gente pensar? O Espírito São Luís, ele fala que ressurreição é atrelado a voltar à vida espiritual. Se a gente interpretar um pouquinho melhor o que os textos antigos falam, seja o Novo ou o Velho Testamento, dá para ver que, se a gente levar para o sentido literal, a gente acaba errando. O que o Espiritismo quer trazer não é negar a ressurreição e tudo que ela significa no espírito da letra dela. O que o Espiritismo quer trazer é um esclarecimento, é um entendimento mais claro, um entendimento mais preciso. Quando a gente fala de ressurreição e alguns outros temas bíblicos, tem muito espaço para interpretação pessoal e também muito espaço para interpretação para jogos de interesse. Você interpretar aquilo que você pode usar para manipular um grupo de pessoas, manipular alguém com um argumento. O que o Espiritismo quer trazer é uma interpretação de um conceito religioso de forma racional e objetiva. Então vamos entender. Reencarnação é a consagração da ressurreição. Você morre e vive uma vida espiritual. Aí algumas pessoas vão argumentar: Bruno, isso não faz muito sentido, por causa que a palavra reencarnação foi criada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. O Velho Testamento, o Novo Testamento foram escritos há milhares de anos atrás. E o Livro dos Espíritos foi escrito em 1850, 1840 e alguma coisa. Não faz sentido, não existe reencarnação no Velho e Novo Testamento. Bom, vamos entender um pouquinho melhor. O que a cultura hebraica fala sobre voltar à vida?
O que foi traduzido como ressurreição é, na verdade, um eufemismo, né? uma figura de linguagem que os hebreus usavam para depois que a pessoa morria. Então, quando a gente morria, o que os hebreus falavam era que você se deitou. Ou, mais especificamente, a pessoa se deitou com seus pais. Por quê? Porque para os hebreus era comum que quando uma pessoa morria, ela era enterrada na mesma cova que os antepassados dela. Então uma família tinha uma cova e quando você morria, você ia para a cova dos seus antepassados. Então na hora que a gente vê, fulano deitou com seus pais, é a mesma coisa quando a gente fala aqui no Brasil que a pessoa bateu as botas, ela pendurou o casaco, vestiu o paletó de madeira. O bater as botas para ele é a pessoa deitou com seus pais. E era muito comum entre os hebreus ter a discussão do que acontecia depois que a gente morria. Depois que a gente deita, a gente se levanta para uma vida espiritual. Mas esse se levantar para a vida espiritual deles não é simplesmente a passagem para o mundo dos espíritos. É uma vida exclusiva para o espírito. O que a gente começa a perceber é que reencarnação e ressurreição falam de basicamente duas coisas, só que em pontos de vista diferentes. Como assim, Bruno? Agora eu fiquei mais confuso ainda. Bom, a reencarnação é um processo que o espírito passa, é um processo natural que todo ser vivo vai passar de aprendizado. Todo espírito expia seus erros, passa por provas que irão se fortalecer, provas que se tornarão a sua força, que se tornarão sua força mental, sua força espiritual. Passa por momentos e tribulações que irão torná-lo uma pessoa mais feliz. Passa por momentos doces com pessoas que amam muito. Passa por momentos tristes de perda das pessoas amadas. E à medida que a pessoa evolui, ela vê a vida numa perspectiva espiritual. Começa a parar de ver a vida só na perspectiva da carne. Começa a buscar coisas que a matéria não preenche o vazio. Todos nós aqui, reunidos hoje, procuramos paz, procuramos alegria, procuramos a solução dos nossos problemas. E esse é um processo natural que todo mundo passa no processo da reencarnação. O que a ressurreição quer dizer é o coroamento do final do processo da reencarnação. Quando o espírito termina o seu processo de evolução, ele se torna um espírito bem-aventurado, um espírito puro, como é dito no livro dos Espíritos, ele ganha o corpo da ressurreição. Então a reencarnação é o processo até a perfeição. A ressurreição é quando o espírito é coroado no fim do seu processo reencarnatório de aperfeiçoamento. E aí ele passa a ser um espírito puro. Ele pode reencarnar, se for necessário, para missões, para ajudar outros espíritos, que foi o caso do nosso mestre, Jesus. E existem escalas ainda mais altas para os espíritos puros. Existem os cristos, governadores planetários e assim por diante, coisas que a gente não consegue entender agora. Bruno, interessante. Mas a Bíblia não fala de vida após a morte. Não fala de a gente viver, depois a gente morre, vai para o mundo espiritual, depois volta para a carne. Todo mundo fala da ressurreição, que no fim dos tempos a gente vai voltar à vida e tudo mais. Não é? Não. Não sei quem leu o texto dessa forma, mas não é assim. No Velho Testamento, e é importante a gente entender, porque os hebreus, eles falam para os hebreus. Ou seja, muitas figuras de linguagem fazem sentido só para eles. E é por isso que a gente não entende o que João quer dizer no Apocalipse, por causa que ele fala termos e gírias que só os hebreus entendem. Então, vamos pegar o Velho Testamento. No livro Êxodo, na punição dos erros, eles falam assim: a pessoa que pecar vai ser punida na terceira ou até a quarta geração. A gente pensar que os judeus falam muito sobre a questão da justiça divina, faz sentido os nossos sucessores pagarem um pato pelos nossos erros? Faz sentido uma pessoa que não teve nada a ver com o erro ser punida por causa daquele erro? O que o termo geração
que os hebreus usam muitas vezes nas suas figuras de linguagem é voltar à vida. A terceira e a quarta geração é a questão de expiar e as expiações e as provações por causa daquele erro. Então não é que os descendentes vão ser punidos. Não existe negócio de maldição familiar, nem nada do tipo. É o próprio espírito que irá sofrer as consequências de seus próprios erros. Outro exemplo, o diálogo de Jesus com Nicodemos, onde Jesus fala com todas as palavras que para alguém ver o reino de Deus, ele terá que nascer de novo. Aí a gente pensa, Bruno, mas nascer de novo no sentido figurado. Aí Nicodemos responde, mas mestre, é possível o homem voltar para o útero de sua mãe? Ou seja, Nicodemos já entendeu que era reencarnar. O mestre fala assim, é isso mesmo que eu quero dizer. Mas Nicodemos, não basta reencarnar, não basta voltar à vida para entrar no reino de Deus. A reencarnação nos permite ver o reino de Deus, nos permite ver o mundo dos espíritos, nos permite contemplar a vida espiritual e tudo que nos aguarda nela. Mas para entrar no reino de Deus é necessário renovar-se. Ou seja, não é porque que a gente está reencarnando que a gente vai avançar. Um espírito pode viver encarnação atrás de encarnação e ficar parado no mesmo lugar. A gente pode contemplar o reino de Deus, a gente pode contemplar as ideias filosóficas, mas para entrar no reino de Deus é necessária a renovação, é necessária a força de vontade do espírito para renovar-se. E tem também outra prova explícita que os judeus falam sobre a reencarnação, é quando Jesus pergunta para os seus apóstolos, o que dizem o homem sobre o Filho do Homem? Eles falam, alguns dizem que você é o profeta, tal profeta, tal profeta, tal profeta. Mas eles não tinham morrido há muito tempo atrás? Alguns deles até perseguidos? Eles falam que Jesus é aquele profeta, ou seja, citando a reencarnação de novo? Então, dá para a gente entender que ressurreição e reencarnação é basicamente a mesma coisa, pontos de vista diferentes. E a própria cultura do Novo e Velho Testamento falam sobre isso, de forma muito clara. Bom, vamos entender um pouco agora sobre o mundo espiritual. Mais precisamente, onde fica o mundo dos espíritos? Allan Kardec faz essa pergunta para os espíritos. Existe local exato para onde o mundo dos espíritos fica? Uma coordenada no espaço, na constelação de não sei o que, da nebulosa de sei lá o que? Não. O mundo espiritual, as colônias espirituais, umbral, eles não têm local fixo. O que o espírito presencia, que o espírito consegue se deslocar, entre aspas, é acessar patamares de sentimentos, patamares de sensações que são de acordo com o seu pensamento. Se a gente pensa, se a gente está sintonizado com bons sentimentos, com bons pensamentos, com bons hábitos saudáveis para a nossa saúde física, mental, espiritual, nós vamos ter acesso a sentimentos mais felizes. E, consecutivamente, nós vamos estar em contato com espíritos mais felizes. Os espíritos do mundo espiritual conseguem acessar um ao outro pelo pensamento. Eles se encontram pelo pensamento. Espíritos com padrões mentais muito diferentes, eles quase não se percebem. E é muito notório, até na carne isso pra gente. Tem pessoas na rua que a gente passa batido. E tem pessoas que, por motivo nenhum, chamam a nossa atenção. Parece que nossa mente vai quase como um imã, como se fosse uma afinidade muito grande. E tem certas pessoas que, através de um diálogo muito curto, a gente entende que a pessoa não está muito no mesmo tipo de ideia que a gente, né? Mas, Bruno, tem uma coisa que não faz sentido. Na obra do André Luiz é falado de umbral, que é uma colônia espiritual, nosso lar, que é uma colônia espiritual, e umbral, que é um local de sofrimento.
O nosso lar não é um local e o umbral também é? Bom, não é um local da forma que a gente entende aqui na Terra. Por exemplo, aqui a gente tem nossa casa espírita, o Centro Espírita Unidos para o Bem. Fica na Rua Progresso, 1190, em Padre Eustáquio. E onde fica a colônia espiritual do nosso lar? Ela tem um local exato onde os espíritos se direcionam? Onde eles andam, onde eles conversam? Sim, mas o nosso lar não fica num ponto específico do espaço. O nosso lar e as colônias espirituais é basicamente onde os espíritos se reúnem. Então não tem local físico fixo para uma colônia espiritual. Ela vai estar onde aqueles espíritos trabalhadores, afinizados com aquele padrão mental, vão estar. É quase como se transportasse, como se fosse uma cidade móvel, por assim dizer. E eu digo cidade móvel num termo bem figurado, não é porque ela anda de um lugar para o outro. É a mesma forma quando a gente fala para os nossos familiares que o nosso lar é onde a nossa família está. E essa mesma ideia de uma colônia espiritual é onde aqueles espíritos afinizados com aquele padrão mental estão. Simples assim. E consecutivamente o umbral, a mesma coisa. Ele não tem um local fixo no espaço. Ele não é o local espiritual relativo a tal cidade. Não. É onde grupos de espíritos menos felizes se encontram no mundo espiritual. Então, seguindo essa mesma ideia, a ideia de paraíso, de inferno ou de purgatório é simplesmente uma manifestação de um estado de espírito. Se o espírito se sente, se ele pensa, se ele está sintonizado com atitudes, com sentimentos boas, ele sente como ele estivesse no paraíso. É muito comum a gente falar isso. Nossa, eu estou no céu. Ou, meu Deus, isso aqui está um inferno. Ou, meu Deus, estou sofrendo como se estivesse no purgatório, como se fosse um condenado. A gente não tem essa figura de linguagem para falar que parece que a gente está num lugar, é mais uma manifestação do nosso sentimento. As colônias espirituais, os lugares que esses espíritos se reúnem, seguem essa mesma ideia. E nós mesmos falamos isso. Nossa, eu estou no céu, eu estou no paraíso. Mas é mais, quer dizer, eu estou muito feliz, eu estou muito de bem com a vida, eu estou muito disposto. É isso que paraíso e inferno querem dizer. Estados de espírito, não são locais. E é claro que isso se manifesta como uma paisagem para o espírito. Bom, é comum a gente ver, na própria obra do André Luiz, de outros espíritos, eles narrarem cenários no mundo espiritual que são ou muito assustadores ou são muito bonitos. Mas o espírito, ele narra aquilo que ele entende. É uma forma do espírito descrever aquilo. E muito também por causa da nossa ideia terrestre. Como é que a gente vai explicar um local onde os espíritos de luz estão muito reunidos, fazendo trabalho de caridade, fazendo talvez trabalho de socorro? A gente pensa, se eu for pensar isso assim na minha cabeça, um lugar de socorro, um local onde os espíritos menos felizes são amparados, a gente pensa quase como se fosse um hospital, né? Ou a gente pensa como se fosse a casa espírita. É mais ou menos assim que os espíritos tentam trazer para a gente a mensagem de como é o mundo espiritual. Porque eles ainda estão muito presos a essa ideia que a gente tem na nossa vida terrestre. Então é a forma de ilustrar que eles falam, é assim. Como se fosse um local muito bonito, um local com muita luz. Ou talvez um local onde tem pensamentos carregados, que existem espíritos que estão juntos para tentar tramar o mal contra outros espíritos que estão sofrendo, como se fosse um lugar escuro, um lugar tenebroso, um lugar assustador.
Só de eu ter descrevido, eu acho que a maioria de nós já automaticamente gerou uma imagem na sua cabeça de como seria esse lugar. E é assim que se dá a ideia do mundo espiritual. E a questão do purgatório? Bom, o purgatório segue a mesma ideia. E a mesma ideia também acontece para a alma penada, uma alma em pena também. Uma alma penada é uma alma que está passando pelas suas provas e expiações. Assim como todos nós podemos passar por provas e expiações. Esse processo de sofrimento, como se ele estivesse sendo castigado, é basicamente o espírito sentindo aquilo que ele plantou. É a colheita. A colheita ela pode ser boa, abundante, cheia de frutos, legumes e outros alimentos nutritivos, bons, fartos. Ou ela pode ser escassa, pode ser venenosa. Tem até um termo muito interessante que uma palestrante chamada Anete Guimarães fala, que o rancor é como se fosse o veneno que a gente toma e a gente espera que o outro morra. Porque o rancor faz mal para a gente, não faz mal para a pessoa que a gente tem rancor. A gente toma o veneno, a gente fica com um sentimento negativo, a gente fica no prejuízo, e a gente quer que a outra pessoa seja prejudicada. A gente tira de nós mesmos a nossa paz, o nosso estado mental, o nosso estado espiritual, que poderia estar acessando espíritos mais bondosos. A gente podia estar adiantando o nosso processo de reencarnação. A gente prefere tomar um veneno e esperar que a outra pessoa se machuque. O purgatório é isso. Outro estado mental. É o espírito colhendo aquilo que plantou. E a gente pode ajudar, Allan Kardec ainda continua, e é possível a gente intervir por esses espíritos sofredores. Aqui na nossa casa é muito comum a gente ver esse trabalho de auxílio a espíritos que nos acompanham. Não necessariamente por questão de obsessão. Alguns espíritos menos felizes podem nos seguir até o centro espírita buscando ajuda. Essa questão das almas penadas, aparições de assombrações, são simplesmente, muitas vezes, espíritos que estão passando por esse processo de sofrimento e estão buscando alguém para que as ajude. Esse desespero que ninguém me vê, eu não consigo tocar ninguém me ouve. Eles aparecem para qualquer pessoa que possa ajudar e às vezes está num estado tão triste que parecem verdadeiras assombrações, mas muitas vezes são espíritos buscando socorro. E os espíritos complementam a resposta do Allan Kardec. Muitas vezes vocês podem nos ajudar com a sua prece. A prece remove eles da sua tortura? A prece inibe eles, cancela a colheita deles, remove eles daquele estado de espírito? Não. O que a prece faz é dar coragem para eles, dar coragem para terminar aquele processo de colheita, dar coragem para eles quererem sair daquela condição, de quererem se elevar, de quererem serem melhores, de quererem fazer melhor, de quererem ter uma outra oportunidade, e nessa oportunidade sim acertar. Se acertar com a pessoa que ofendeu, fazer as pazes com a pessoa que falou aquilo que não gostaria de ter dito. É isso que a prece traz. É a coragem para a mudança. É a coragem para o espírito buscar a ressurreição. É dar essa paisagem para o espírito que todo o seu sofrimento tem o seu fim com o seu esforço. Bom, a palestra de hoje foi baseada no Livro dos Espíritos. Foram as questões 110 a 114. O livro, é claro, foi escrito e organizado por Allan Kardec,
Caso vocês queiram, né, nosso livro, o Livro dos Espíritos, está disponível na nossa biblioteca ali na secretaria. Se vocês quiserem adquirir um exemplar, vocês vão ajudar muito o projeto assistencial Novo Céu. Qualquer livro que vocês compram, né, as doações que vocês trazem para o Novo Céu são direcionadas, né? Então, se vocês comprarem camiseta, comprarem os livros, vocês estão ajudando bastante essa instituição. Então, eu espero que todos tenham uma ótima reunião. Caso vocês queiram ver as outras palestras que o Orlando, a Ana Flávia, o Dimitri, todos os nossos outros colaboradores fazemos, está lá disponível no YouTube. Muito obrigado e muita paz a todos.